No programa de hoje, Luiz Matheus Pacheco nos traz algumas reflexões sobre a empatia. Bruna Ávila fala sobre o Dia do Amigo e a importância da amizade. Janemar Gil segue com seu cordel de emoções, falando conosco sobre o tédio. Os impactos das redes sociais atualmente são o tema da psicóloga Gabriela Marques nesta edição. O quiropraxista Thales Zene fala sobre os estalos e o TBT-NAP traz Sheila Flash falando sobre missão de vida. Não perca! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre empatia. Uma palavra que está bastante na moda, a gente escuta bastante, mas será que você sabe o que significa empatia? Ou melhor, o que será que a psicologia enquanto ciência tem a nos dizer sobre esse sentimento? Para que a gente possa pensar, eu trago aqui uma definição que consta no dicionário etimológico de termos psicanalíticos do Davi Zimmermann. Então, Zimmermann, ele vai discorrer o seguinte, que a palavra empatia, ela vem da soma do prefixo em, que significa dentro de, mais pathos, que significa dor ou sofrimento. Ele vai associar, aliás, ele começa aqui fazendo uma diferença entre empatia e simpatia, propondo que o prefixo sim, de simpatia, significa ao lado de. Zimmermann, ele vai associar o sentimento da empatia com a capacidade ou a faculdade, então, do analista de poder se sincronizar com os estados psíquicos do seu paciente e identificar, através deste processo, como, enfim, está o seu paciente, de poder sentir o sentimento do paciente. Em psicanálise, a gente dá o nome para esse fenômeno de transferência. Porém, em neurociências, a gente pode associar este fenômeno a algo que se chama sincronia biocomportamental. O que isso significa, esse nome complexo? Enfim, significa a capacidade de uma emoção existir ao mesmo tempo em mais de uma pessoa, enfim, ao mesmo tempo, Mas, afinal de contas, então, empatia seria se colocar no lugar do outro ou colocar o outro no nosso lugar, no sentido de trazer para dentro da gente os estados do outro. Pois é, e aí? Bom, eu trago aqui um estudo de neurociências para ajudar a gente a pensar nessa questão. Esse estudo ele foi publicado em 2013 e foi realizado pelo Instituto Max Planck. E ele já traz, no início do seu resumo, a seguinte colocação. Os seres humanos tendem a utilizar o seu próprio eu como referência de percepção do mundo e dos estados psíquicos das outras pessoas. Só que esse mecanismo de projeção autorreferencial, ele traz um problema, que a partir do momento que eu uso a mim mesmo como referência para medir o mundo, ou melhor, que eu passo a medir o mundo através da minha própria régua, eu posso fazer aí uma medida equivocada deste mundo. Então, nesta investigação, eles utilizaram a técnica de ressonância magnética para poder descobrir, afinal de contas, como a empatia se processa no cérebro. E o que eles descobriram, então, é que existe uma área do cérebro que se chama giro supramarginal direito. É uma areazinha relativamente pequena, que fica mais ou menos aqui, entre o lobo temporal e o lobo parietal. Então, que esta área, a ativação desta área, está relacionada à quebra deste mecanismo de egocentrismo. Em outras palavras, esta área seria responsável, então, pela capacidade de diferenciação do eu com o outro. Opa, surgiu uma coisa importante aqui. A capacidade de perceber a diferença. Então, a gente pode falar que empatia não necessariamente é se colocar no lugar do outro e não necessariamente é colocar o outro no nosso lugar.
mas também inclui a capacidade de perceber e processar a diferença entre o eu e o outro. Afinal de contas, aquilo que eu sinto não necessariamente é o que o outro está sentindo nessa mesma situação. Psicanaliticamente falando, a gente vai dizer que a empatia ou a capacidade de reconhecimento do outro surge com o reconhecimento da diferença. Sem o reconhecimento da diferença, a gente, inclusive, não tem a capacidade de amar. Quer dizer, o amor, para a psicanálise, requer o reconhecimento da diferença, da diversidade. Então, por que não associar a empatia a uma espécie de respeito? Respeito pelo outro e, em especial, por aquilo que o outro sente enquanto ser diferente de mim mesmo. Mas enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da nossa reflexão e estamos abertos enquanto equipe para receber de vocês os seus comentários, as suas dúvidas ou sugestões. Vocês podem entrar em contato pelas nossas redes sociais ou pelos contatos do NAP. Até mais! Olá, gente! Eu sou a Bruna Ávila, psicóloga do NAP, e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o Dia do Amigo, dia 20 de julho. Ele já passou, é verdade. Mas a amizade não passa, ela é algo que muitas vezes se constitui através dos anos, através das vivências, através do tempo que vai se passando e da intensidade da relação. Vocês têm aquela pessoa que mesmo que não estejam vendo ela constantemente, não estejam falando com ela todos os dias, mas quando se encontram é como se nada tivesse mudado entre vocês, aquela amizade, aquele vínculo permanece? Não sei se todos têm, mas é uma experiência interessante você poder contar com pessoas. Mas uma coisa que fica e que a gente deve pensar é que a amizade, ela é uma via de mão dupla. Ela não é uma via que só vai, ou que só vem, que só recebe, ou que só entrega. Ela é movida a entregas e também recebimentos. Recebimentos de carinho, de atenção, de afeto, de escuta, de empatia, de momentos juntos. Vocês têm aqueles amigos a quem recorrer quando estão na maior necessidade? Vocês têm aquelas pessoas que vocês podem contar e que ela faz morada lá dentro do coração de vocês? Mesmo que tenha passado o dia 20 de julho e você não tenha mandado mensagem, não tenha ligado, não tenha sequer lembrado disso, vale a pena recorrer aos meios que nós estamos tendo hoje, né? As redes sociais, ao WhatsApp, ao telefone, Telegram, enfim, tantos outros, para relembrar aquela amizade, para trocar uma ideia, trocar alguns momentos juntos, e isso faz tão bem. Isso deixa os dias mais alegres, deixa o coração aquecido, e fica o convite. Passada essa data, às vezes na data a gente lembra, mas passado o dia 20 de julho, quem você tem para ligar? Quem é que você pensou? De quem você lembrou enquanto estava me ouvindo? Eu tenho certeza que várias memórias vieram à sua cabeça e aproveite elas. Faça uma ligação, faça um telefonema e não deixe para depois esse momento, porque a amizade com certeza é um dos bens mais preciosos que nós temos do convívio social. E aí, tudo bem? Chegamos a mais um Cordel das Emoções e na de hoje eu queria trazer essa emoção que não é das mais legais, mas também precisa ser refletida e, logicamente, brincada com ela. Tá? Existem muitas emoções, que inclusive venho aqui falando, mas essa vai aí observando, porque certamente tu já teve um dia monótono e chato, uma vontade de fazer algo de imediato, ou só de estar em algum outro lugar que tu já esteve. Esses dias, ouvi que essa emoção é motivo de óbito, e não é mentira não. Eu, de tédio, não quero morrer. Prefiro morrer de raiva ou outra emoção, porque essa é muito sem noção e não tenho paciência nem para esperar acontecer. Até porque ela pode ou não ocorrer. E tédio, esse não se paga para ver. O importante é estimular. A criança mesmo não vive essa emoção,
Porque parada ela não fica não, e ao primeiro sintoma, logo começa a fantasiar. Mas se tu é adulto, então se liga. Porque tédio não passa nem com cantiga. Aliás, não passa e nem tem remédio. Quem pega sofre e não conta a história nem uma estrofe, porque o que mata mesmo é o tédio. Certo? Ficamos por hoje com essa emoção e na semana que vem a gente vai pensando numa próxima aí junto. Um abração. Olá pessoal, hoje a minha psicodica é sobre um programa de televisão chamado Cozinha Prática. Bom, como o próprio nome já diz, já dá para entender que é um programa de culinária, né? É um programa do canal GNT. Nesse programa, o que é mais interessante, o que mais me chama a atenção é que a apresentadora nos ensina a fazer algumas receitas, tanto as do dia a dia, as triviais, quanto as mais elaboradas, de uma forma muito simples e muito prática. Algumas receitas mais elaboradas que a gente pode incluir no nosso dia a dia e as mais simples, como a gente pode fazê-las de um jeito mais elaborado ou até deixar as nossas comidas, os nossos pratos, as nossas receitas muito mais nutritivas, muito mais saudáveis. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha dica e que você também esteja aí se arriscando nesse novo mundo da culinária, assim como eu. Tchau! O cuidado com a saúde, tanto física quanto emocional, neste momento é essencial. Por isso, em tempos de prevenção, permita também a renovação. No NAP, trabalhamos com uma grande equipe de profissionais da psicologia, que hoje atendem tanto na modalidade presencial, com medidas de segurança, quanto online. Entre em contato conosco para saber mais sobre os nossos serviços e atendimentos. Estamos esperando por você! A Exatos começou de um sonho de poder ser um diferencial por onde eu passava. E foi assim que ela surgiu, trabalhando na Prefeitura de Estância Velha, onde o senhor Ivo Jacinto Baumgratz me convidou para fazer a contabilidade dele. E hoje, 30 anos depois, temos nossa nova sede em Estância Velha, com 1.800 metros quadrados, para atender nossos 600 clientes em toda a região. Convido você a conhecer a Exatos. 30 anos apoiando o empresário da região. Cursão do Fabão desde 1993, formando alunos e preparando pessoas para o mercado de trabalho. Top of Mind no segmento de cursos preparatórios desde 2016, o Cursão do Fabão conta hoje com 10 aulas para aulas particulares e cursos para pequenos grupos com até 30 pessoas. Há 25 anos preparando para a prova do Liberato, também oferece cursos para o Enem, vestibular e concursos públicos. Tudo em um ambiente moderno e acolhedor com os mais qualificados profissionais. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, é um serviço voltado para a psicologia e também para as áreas de quiropraxia, nutrição, terapia ocupacional, psiquiatria, psicopedagogia, palestras e cursos com profissionais capacitados e diferentes estilos de atendimento, pois cada um de nossos pacientes é único e merece ser tratado dessa forma. Aqui você encontra os mais modernos tratamentos que o mercado oferece, uma plataforma inovadora de realidade virtual para fobias, ansiedades e transtornos. O NAP oferece ainda convênio para empresas e o Clínica Escola. Agende uma visita, conheça os nossos serviços e encontre o apoio que você precisa. Oi! Hoje eu vim bater um papo sobre redes sociais, que acaba sendo a nossa maior
fonte de comunicação nesse momento aí, durante a pandemia. Então, eu atendo frequentemente mulheres no consultório, hoje no consultório online, que se queixam, né, se sentem angustiadas, tristes, para baixo, em função do que elas veem nas suas redes sociais. O quanto muitas vezes acompanhar influencers, acompanhar amigas, enfim, que postam fotos perfeitas, né? Seja do corpo perfeito ou de uma felicidade constante, o quanto ver esses conteúdos nas redes sociais acaba muitas vezes prejudicando essas mulheres, minhas pacientes. Então, é comum que mulheres se comparem, né, com os perfis que elas veem, que elas acompanham no Instagram. Mas isso não é saudável, isso não é legal, porque prejudica, afeta a autoestima das mulheres que estão ali vivendo, né, sua vida real, muitas vezes cansadas, sobrecarregadas, precisando dar conta dos filhos, do trabalho, do desafio do home office forçado. Então, eu achei importante comentar sobre isso, porque, na verdade, aquilo que a gente vê nas redes sociais não representa 1/3 da vida das pessoas, normalmente. Devemos lembrar que, muitas vezes, as pessoas selecionam muito bem a foto que vão postar. Quem trabalha com internet, muitas vezes planeja por muito tempo um conteúdo antes de ser publicado, antes de ir, né, pro ar, pro feed, enfim. Então, a gente tem que tomar cuidado para não se comparar de maneira que a gente se sinta para baixo ou se sinta inferior àquelas pessoas que a gente acompanha ali nas redes sociais. Às vezes é importante fazer um detox digital, né, que tem a ver com deixar o telefone um pouco mais de lado e tentar entrar em contato um pouquinho mais com si, com outras atividades, por exemplo, fazer uma leitura de um livro, tentar tirar o foco um pouco das redes sociais, porque acabamos, né, nesse período de isolamento, ficando muito em cima do celular e isso pode prejudicar, inclusive, a nossa saúde mental. Certo? Então, achei interessante trazer essa reflexão, pensar também algumas práticas de autocuidado com vocês nesse período, né, de isolamento social. Então, buscar atividades que lhe gerem prazer. Se as redes sociais estão te trazendo esse desconforto, essa baixa autoestima, procure evitar por um tempo esse contato constante com as redes sociais. Claro, é legal, né, saber como estão as pessoas, fazer videochamada, entender, conhecer, ter acesso, né, ao que está sendo comentado no momento, mas a gente tem que cuidar para esse contato não nos sobrecarregar e não acabar daqui a pouco nos deixando aí com uma sensação de mal-estar, certo? Minha contribuição de hoje era essa. Obrigada, um beijo! Olá! Muito tem se falado ultimamente referente a propósito, missão de vida, autorrealização. Tem chegado isso muito no consultório, né? E muito do que acontece é que as pessoas, pelo sistema de crenças, né, acham que a realização é se formar ou não em alguma profissão, né, se estabilizar profissionalmente, ter uma casa, ter um carro, a família, e às vezes a pessoa consegue tudo isso e chega em determinado momento e se percebe, poxa, mas eu tenho tudo aquilo que eu achei que era necessário para eu ser feliz e eu não estou sendo feliz. E a pessoa começa a refletir o que está acontecendo com a minha vida, o que eu fiz da minha vida, né? Começa muitas vezes a se sentir mal, incomodado. Muitas vezes, domingo à noite, sentir aquele frio na barriga, aquele desconforto. E não sabe o que está acontecendo. E muitas vezes é isso. A pessoa chega em determinado momento da vida e se dá conta que aquilo que ela buscou, ou aquilo que ela conseguiu, não é aquilo que é o chamado dela, a real felicidade dela. Ela não encontrou a realização completa dela, né, com essa vida conquistada. E muitas vezes pode estar com uma família perfeita, legal, todo mundo com saúde, né? Mas às vezes o trabalho remunera bem, mas o trabalho não está trazendo uma realização. E até dado momento, né, as pessoas tinham isso, trabalho é para ganhar dinheiro, né? E hoje a gente está observando que sim, o trabalho nos dá a renda necessária para a gente viver, alcançar as nossas metas, os nossos sonhos, mas a gente tem que ser feliz naquilo que a gente faz.
E aí é uma das maiores fontes de realização, porque no trabalho é onde a gente passa a maior parte da nossa vida, né? Se a gente não faz aquilo que a gente sente que é aquilo que faz a gente feliz, que a gente faz com alegria, que a gente faz com paixão, uma parte da nossa vida não tá legal. E é a parte onde a gente muitas vezes demanda maior energia. E aí, como é que a gente vai descobrir o que está acontecendo e qual é o nosso caminho? O caminho do autoconhecimento é um dos melhores caminhos para isso, porque a pessoa pode parar e começar a se perceber, se observar. O que eu gostaria de fazer? O que me faria feliz? O que me daria prazer todos os dias? E daí muitas vezes vem a crença, né? Poxa, mas isso seria meu hobby. Vou ganhar dinheiro fazendo algo que eu gosto, como se não fechasse muito essa conta, né? Fazer o que eu gosto, ganhar dinheiro e ser feliz. Como se muitas vezes a gente não tivesse o direito a isso. Mas daí aí entram também muitas questões de mecanismos autossabotadores, né? Do não merecimento, que também é uma questão a ser olhada. Mas quando a gente passa a olhar e acreditar que a gente sim pode ser feliz fazendo aquilo que a gente gosta. E eu costumo dizer que quando a gente gosta de alguma coisa, a gente faz muito bem feito. E quando a gente faz muito bem feito, o retorno vem, ele é automático, né? O sucesso, ele é automático quando tu está fazendo algo com prazer, quando tu está sentindo que aquilo tu nasceu para fazer. Tem muitas pessoas que também chegam em dado momento e dizem, tá, mas eu não sei, eu tô incomodado, eu tô inquieto, eu não tô feliz, mas eu não sei qual é o meu caminho. Eu não sei o que eu quero fazer, eu não sei o que vai me deixar feliz, não descobri. Então a gente também pode olhar de uma outra maneira. Que pessoa tu gostaria de te tornar? Como tu gostaria de ser? Como é que então seria a vida que tu acha que te faria mais feliz? Quem tu gostaria que tivesse do teu lado? Como tu gostaria de te sentir? Quando a gente começa a fazer essas perguntas, a tendência é que a gente comece a olhar para coisas que normalmente a gente não tem olhado. E aí a gente se surpreende com grandes descobertas. Também muitas pessoas têm aquela linha que dizem, ah, mas é muito tarde para recomeçar. O tarde, isso é uma crença. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para a gente olhar e ver que precisa alguma coisa mudar, né? Claro que para isso existe uma transição. Não é bom, agora eu vou sair do meu trabalho, vou pegar outro e tudo certo. Não, a gente sabe que tem questões financeiras que estão em jogo, né? A gente sabe que tem muita burocracia em jogo, que tem os medos, né? Que a gente tem de enfrentar algo novo, mas pode-se fazer uma transição com muita tranquilidade, com muito preparo, mas o importante é que a gente consiga olhar para tudo isso, que a gente consiga se perceber e se incluir na vida da gente, né? E entender que é a nossa vida e que se a gente não fizer algo para exercer uma mudança e para buscar aquilo que a gente almeja, para buscar a nossa tão sonhada felicidade, nada acontece, né? Porque a gente precisa ser o agente da mudança na vida da gente. Então fica aí uma reflexão, né? Primeiro, para a gente nunca achar que é tarde para executar qualquer mudança na nossa vida. E segundo, para a gente entender que é possível tu alinhar o prazer no teu trabalho, o prazer no teu dia a dia, com a tua renda, com aquilo que vai te sustentar, te trazer o sustento. Olá pessoal, Thales N, quiropraxista. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito da quiropraxia sem estalos. Sim, quiropraxia não é só estalo, né? Então eu tenho muitos amigos conhecidos, né, que têm vontade de fazer quiropraxia, de fazer uma consulta de quiropraxia para ver como é que está o alinhamento dos quadris, dos ombros, da articulação da cervical, né? Só que morre de medo do barulhinho que acontece quando a gente faz o ajuste manual, né? Mas dentro da quiropraxia nós temos outras técnicas que utilizamos para devolver o movimento e fazer a correção da articulação que não está movimentando de forma
correta, né? Então, uma das técnicas que eu vou trazer aqui para você hoje é a técnica chamada Activator, né? Técnica Activator, né? Nós utilizamos essa ferramenta aqui, né? Que tem o mesmo poder do ajuste com as mãos, né? Então, a gente vai com essa pistolinha mágica aqui, né? A gente vai exatamente aqui, são 2 vértebras, tá? Então, aonde a vértebra encontra-se desalinhada, né? Nós vamos com o ativador, o Activator, nós vamos exatamente nela e fazemos o thrust, né? Com essa pistolinha, né? Então isso serve para cervical, serve para região torácica, serve para região lombar, lá na região lombar também, tá? Então, necessariamente, se tu tem medo do estralo, conversa com o teu quiropraxista, ele tem outras técnicas para utilizar. Então, essa técnica é muito eficiente, eu utilizo muito no consultório, né? E justamente nesses pacientes que morrem de medo, por exemplo, do estalo cervical, né? Então, que é uma técnica diferente que o teu quiropraxista vai te apresentar, e super eficiente também para fazer o alinhamento da tua coluna e das tuas articulações.